Olá, que a boa mão do Senhor repose sobre você e sobre sua família. Que nesse tempo juntos, celebrando o nome dele, você tenha um tempo de grande edificação e que nós possamos nos alegrar com aquilo que ele já preparou para mim e para você. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Sim, paz é mais doce, poder desfrutar. Se dor mais forte sofrer, ó, seja que for.
com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? Soradilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada.
Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de Missões Estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Onde o amor pontes aos outros. Coração exultar, de alegria eu canto. Sobre conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor sempre.
nós estamos vivendo um tempo muito bom como Igreja Batista da Lapa, um tempo de crescimento, e todo crescimento traz as dores de crescimento. São os desafios que temos diante de nós. E eu quero contar com a tua fidelidade, quero contar com a tua generosidade em permanecer fiel nos dízimos e nas ofertas durante esse período em que não temos encontros presenciais. Temos os meios digitais, existem várias formas de você contribuir, não só vindo aqui à igreja, mas também fazendo depósito, transferência bancária, as informações estão aí disponibilizadas para você. Mas o mais importante é que esse seja para nós um tempo de grande expansão, que a gente esteja realmente focados e seguindo na direção em que o Espírito Santo está soprando e assumindo a nossa responsabilidade diante deste privilégio tão grande que o Senhor tem nos dado como Igreja Batista da Lapa. Conto com vocês, orem pela igreja, orem pelos irmãos, orem especialmente pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que estão no grupo de risco, e orem para que o Senhor faça com que logo nós possamos estar juntos novamente em adoração, presencialmente aqui no santuário. Deus abençoe sua vida. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre bom nos voltarmos à palavra do Senhor e buscar nela as respostas para a nossa vida, isso em todos os momentos, mas de um modo muito especial em tempos de dificuldade como este que nós estamos vivenciando. Por isso, eu quero compartilhar com você uma mensagem baseada no Salmo 120. O tema: Servos de Deus em tempos de desinformação. Diz assim a palavra: Cântico de peregrinação ou Cântico dos degraus. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos
e da língua traiçoeira. O que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Vamos orar? Bondoso Deus, que a Tua palavra produza os resultados que Te agradam e que o nosso coração seja orientado, instruído e encorajado pelo Teu Santo Espírito, cuja espada é a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 120 é um salmo de lamento, como pelo menos 1/3 dos salmos. E mesmo que Salmo seja, por assim dizer, o livro oficial de oração da igreja, e mesmo que a lamentação seja praticada pelo povo de Deus durante muitos séculos, ela atualmente se tornou uma disciplina espiritual esquecida e até visto com alguma estranheza. Na Bíblia existe um livro inteiro voltado para a lamentação. Leva até o nome de Lamentações de Jeremias, apelidado de profeta chorão. No tempo de Jó, a ideia popular era de que se alguém está sofrendo, está porque pecou, e por isso está sendo punido por Deus ou pelos deuses. Mesmo depois de muito tempo, na verdade muitos séculos, essa ideia continuava presente até na mente dos primeiros discípulos de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 9, temos o relato de uma situação ocorrida durante o ministério do nosso Senhor. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, temos a descrição de Jesus falando de duas tragédias que haviam ocorrido naquela época. A primeira é que o perverso rei Herodes havia mandado executar alguns galileus no momento em que eles estavam oferecendo a sua adoração e o seu sacrifício no templo. A segunda foi a queda da torre de Siloé, que havia matado 18 pessoas. Jesus não ofereceu respostas para perguntas do tipo: por que isso aconteceu com eles? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ou onde Deus estava na hora da tragédia? Ou ainda, por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça no mundo? Jesus não ofereceu respostas para essas questões que ainda estão envoltas em mistério. Mas ele declarou que aquelas pessoas que haviam morrido não eram nem mais e nem menos culpadas do que qualquer outra. E aí ele advertiu a todos os seus ouvintes que todos deviam se converter para não incorrer numa tragédia como aquela ou qualquer outra situação, qualquer contingência da vida que pode atingir qualquer ser humano. O espírito do nosso tempo insinua constantemente que a vida que vivemos,
com todos os seus benefícios, não são privilégios, não são dádivas recebidas da parte do Senhor, mas um direito adquirido. Nosso tempo também tem até mesmo uma teologia própria para isso, que ensina que Deus existe simplesmente em função de nos fazer felizes e que basta fazer declarações do tipo pare de sofrer, ou declare ou determine, que Deus imediatamente entra em ação para realizar a nossa vontade. Aliás, vocês perceberam como os pregadores da prosperidade andam sumidos nesse tempo de pandemia? Mas para quem não é religioso, existe também a autoajuda, com a mesma ideia. A única diferença é que, na autoajuda, os resultados que o indivíduo espera não vêm das mãos de Deus, mas vêm de uma energia cósmica ou mesmo da força interior que cada um tem dentro de si. E, na verdade, todos nós, em alguma medida, fomos muito bem treinados nessas coisas. Todos nós temos, de alguma forma, a ideia de que Deus e o universo deveriam operar em nosso favor, para o nosso benefício, para o nosso prazer. E é por isso que muitas das frustrações e das doenças emocionais que nos acometem acontecem porque a realidade nua e crua é tão atrevida que costuma contrariar a nossa vontade. A lamentação é o recurso divino para nós não cairmos nesse tipo de esparrela. Ela nos ensina que existe um jeito especificamente cristão de sofrer. E este salmo de lamento abre os famosos cânticos de peregrinação que eram entoados pelas famílias israelitas durante as viagens que faziam para Jerusalém, centro de adoração a Deus no Antigo Testamento. Esses cânticos expressavam a condição do povo de Deus, principalmente em tempos de exílio, como também a saúde da sua confiança no Senhor. O salmista declarou a sua inocência, sua convicção de inocência diante dos enganos e das difamações que estavam corroendo a sua alma cansada. Hoje, nós estamos passando por uma crise social, econômica e sanitária devastadora. Mas o problema que nós mais sentimos de perto é o da desinformação. O uso maligno e institucionalizado, quase generalizado da língua para confundir as mentes e alterar os ânimos. Na maioria das vezes, quem os comete não é sequer responsabilizado. Os pecados da língua são biblicamente tratados como altamente perversos. Nosso país está sendo bombardeado o tempo todo e por todos os lados por línguas enganadoras que provocam uma tremenda desestabilização institucional e emocional nas pessoas. Mas, felizmente, nós temos o lamento como uma resposta autorizada por Deus para nos proteger desse mal. E nesse lamento o salmista nos ensina como que nós devemos lidar com esses problemas todos enquanto filhos e filhas de Deus. A primeira orientação que recebemos dele: olhe para o Senhor na hora da aflição. Verso 1 e 2 dizem assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos
e da língua traiçoeira. O salmista está a caminho da cidade santa. O caminho favorece a meditação. O caminho favorece a oração. O povo de Deus é um povo que é retratado nas Escrituras sempre como um povo a caminho, como um povo peregrino. Nós também estamos a caminho, mesmo sem sair de casa. E precisamos nos lembrar que o caminho sugere movimento e transitoriedade. Estar no caminho é ter a oportunidade proporcionada por Deus para estreitar a nossa comunhão com Ele, para crescer espiritualmente. O caminho é o lugar e o tempo de abrir o nosso coração ao Senhor. Esse tempo de calar as vozes externas e internas para ouvir o som suave do Espírito que nos guia e que nos guarda. E o Espírito sempre nos conduz a Jesus. Aquele nosso Senhor Jesus, que também foi difamado e afligido de todas as maneiras. Ele conhece muito bem a nossa aflição, ele entende a confusão do nosso tempo, ele tem a resposta para isso, porque ele é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas e os verdes pastos. É Ele quem nos alivia com o seu óleo, quem nos confere sustento, vigor e alegria através do seu cálice transbordante. O lamento nos mostra que o jeito de sofrer como cristão é despejar o nosso sofrimento, a nossa aflição, a nossa angústia perante os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. A segunda orientação do salmista: creia na justiça de Deus, espere que a justiça de Deus seja realizada ao seu tempo. Verso 3 diz assim: o que Ele dará a você, como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo, diz o verso 4. A maior parte das aflições que nos atingem nessa guerra de desinformação está completamente fora do nosso controle. Não está ao nosso alcance solucioná-las. Elas vêm de fora. Pior ainda, elas vêm de cima. Os jornais mostram diariamente esse bate e rebate de ofensas sem fim, que denuncia o quanto o nosso país e o mundo estão sem rumo. A regra na política é parecida com a do futebol, cujas estatísticas apontam que o time que comete mais falta normalmente é o que vence a partida. Por isso não se economiza quando o assunto é ataque, quando o assunto é maldizer, quando o assunto é destruir reputações. Mas com o povo de Deus não pode ser assim. Tiago nos alertou que a língua é como um fogo, uma pequena chama capaz de incendiar toda a floresta. Ele foi enfático quando disse que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Por isso o salmista, ele dirige a sua palavra aos causadores de contenda, aos difamadores, mas somente com a intenção de adverti-los de que o Senhor não deixará impune os lábios mentirosos. Ele não entra no jogo, ele não participa, ele não paga na mesma moeda. Ele simplesmente espera em Deus e adverte que Deus responderá. Se as coisas fogem do nosso controle, e até mesmo do controle daqueles que estão no poder, quanto mais com relação a nós, mas nunca elas estarão fora do controle do Senhor. Nenhuma injustiça ficará sem resposta, nenhum injusto ficará impune, e também nenhum faminto
e sedento por justiça deixará de ser saciado. E não se trata da justiça dos tribunais, mas da justiça perfeita que vem do próprio Deus. Portanto, sofrer como cristão não é sofrer sem esperança, mas é confiar que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a solução para a nossa aflição. E a terceira orientação, faça de Deus a sua fonte de paz. Verso 5 em diante diz assim: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Meseque e Quedar eram lugares distantes de Israel e dominados pela violência, dominados por povos hostis àqueles que temiam ao Senhor. Como acontece nas regiões mais remotas do nosso país e também nas periferias das grandes cidades, onde as pessoas sofrem com a ausência do Estado, com a violência, com a injustiça social, com as palavras enganadoras e as promessas vazias daqueles que governam ou que desejam governar. Meseque e Quedar definitivamente não eram bons lugares para um servo de Deus. Ainda mais quando se tratava de viver como estrangeiro. O salmista estava cercado de vizinhos provocadores, sempre prontos a causar confusão. Ele não respondia a essas provocações, mas nem por isso eles o deixavam em paz. Que aflição aquele servo de Deus precisou suportar. Principalmente porque, em alguma medida, o bem-estar dele dependia justamente daqueles que o desprezavam. Mas ele reconhece algo que as Escrituras reconhecem como um todo, que esse é mais do que um problema étnico, é mais do que um mero julgo desigual cultural. A hostilidade entre as pessoas e os povos está arraigada muito além da cor da pele, das diferenças de gênero, das posições políticas ou ideológicas ou de quaisquer outras diferenças aparentes. Trata-se de um conflito espiritual entre a luz e as trevas, cuja raiz está no pecado e na ação de espíritos enganadores. O pecado que colocou o ser humano em estado de guerra contra Deus e contra o mundo. O pecado que, infelizmente, insiste em permanecer em nós e que certamente o inimigo das nossas almas não hesita em pegar carona. E a solução está somente e unicamente na verdadeira conversão a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, que era, antes de se encontrar com Jesus, a personificação da cristofobia, depois, enquanto servo de Deus, apóstolo do Senhor, ele fez esta bela declaração registrada em Efésios capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na Bíblia, a paz não é meramente a ausência de guerras, mas um bem-estar completo, integral, que somente Deus proporciona por meio de Jesus Cristo. E a paz real que só Ele dá
é a paz que pacifica a nossa alma, que pacifica o nosso olhar, que purifica todo o nosso ser. É uma paz que relativiza as diferenças, sem relativizar com isso a verdade. É a paz que nos reconcilia com Deus e com as pessoas. É um bem-estar que, em essência, provém do Senhor e não das pessoas, de sistemas ou instituições. Mas, com isso, eu não estou querendo dizer a você que se trate de assumir um tipo de espiritualidade de fuga, de viver uma vida que fica somente esperando pelo céu, esperando pela volta de Cristo, desconsiderando o nosso papel no mundo. Quando Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, ele não estava se referindo ao planeta Terra, ele estava se referindo ao sistema mundano. Ele estava dizendo, o meu reino não segue a lógica deste mundo. Deus realiza a sua vontade por meio de causas secundárias e chegará o dia quando a sua vontade será plenamente realizada na terra, assim como é no céu. Por isso nós devemos buscar a nossa paz no Senhor, mas também levar a nossa paz, a paz de Cristo, ao mundo que necessita desesperadoramente de paz. Se esperarmos que a paz e a justiça venham primariamente daquilo que não é Deus, estaremos incorrendo em idolatria e passaremos por grande aflição. Mas nós faremos muito bem ao orarmos a Deus para que, através das fontes secundárias, Ele faça delas o seu instrumento de justiça e de paz. E isso inclui as instituições humanas, isso inclui o governo, isso inclui a mídia, isso inclui tudo aquilo que envolve a nossa vida nesse mundo. Portanto, o jeito cristão de sofrer é buscar a nossa paz em Cristo, mas não para por aí, porque é também levá-la ao mundo que sofre. Eu quero concluir declarando a você que a Bíblia Sagrada nos ensina que existe um jeito certo de sofrer, existe um jeito legitimamente cristão de lidar com as aflições da vida, de lidar com as desinformações, de lidar com essa guerra cultural, de lidar com todo esse problema que estamos vivendo e que atinge a nossa vida, o nosso lar, mentes e corações todos os dias. A lamentação. Lamentar não é reclamar, lamentar não é expressão de desespero, mas de seguir os caminhos dos nossos irmãos do passado, de seguir o ensino das Escrituras. Por meio da lamentação, apresentamos as nossas causas ao Senhor, porque sabemos que é a Ele que nós devemos recorrer, principalmente em tempos de aflição. É dele que virá a resposta certa, boa e justa, e que Ele é a nossa fonte primária da verdadeira paz. Portanto, separe diariamente um tempo para silenciar o coração, para silenciar o seu interior, para fugir do barulho exterior, para falar com Deus em oração, para ouvir ao Senhor em sua palavra. E no dia a dia, nos relacionamentos, nas redes sociais, pense, respire, pare antes de falar ou de teclar, para não ser só mais uma voz nesse barulho todo, falando mais do mesmo. Não envergonhe o Evangelho, sendo mais um a causar confusão e turbulência na mente e no coração das outras pessoas.
ao contrário disso, como diz a Escritura, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Seja assim para cada um de nós e que Deus nos abençoe. Foi muito bom o tempo que passamos juntos. Passou até rápido. Mas nós vamos nos encontrar novamente em outro tempo e em outra celebração. Fique conosco. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e permaneça em Cristo. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.